Os arautos do fim da democracia repentinamente se calaram. Eu cheguei a ver articulista que desde antes de Bolsonaro tomar posse, entre a eleição de Bolsonaro e hoje, né? Então mais de 1 ano e 3 meses, vem afirmando que Bolsonaro vai fechar o regime, que as instituições estão caindo aos pedaços, que a democracia vai acabar no Brasil, que Bolsonaro é um autocrata. Aí, de repente, agora, essa semana, começaram a dizer que o impeachment está chegando. Não dá, são duas coisas incompatíveis. Tem alguma coisa de errada nisso. Não dá para ficar mais de 1 ano e 3 meses, repito, porque foi após a eleição de Bolsonaro. Não dá para ficar 1 ano e 6 meses dizendo que a democracia vai acabar e, de repente, nas últimas 2 semanas, dizendo que vai haver impeachment. Alguma coisa, tem algum erro analítico. As instituições, instituições são coisas muito grandes, né? Tem um livro que traz a biografia de Napoleão, dizendo que Napoleão construiu as pedras de granito que servem de fundação para a República Francesa. A expressão pedras de granito é isso, né? O granito, né? Muito pesado, muito denso. Instituições são coisas que demoram muitos anos para serem construídas. E até por isso são difíceis de serem destruídas. Muito. Então, elas não podem ter morrido nos últimos 1 ano e 3 meses e agora em 2 semanas são capazes de fazer um impeachment e todo mundo está falando em impeachment. Quem estava falando isso está falando... Não dá, não faz sentido. Preste atenção nisso. O impeachment só é possível, talvez esse ano até, porque as instituições sempre estiveram sólidas. O Brasil passa por uma crise monumental de 2013 para cá. São 7 anos de crise monumental. E as instituições estão lá, firmes e fortes. Eu diria o inverso. Dada a crise monumental, profunda e por tantos anos, isso é a mostra de uma enorme fortaleza de nossas instituições. Você viu esta semana que o Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática, evidentemente pode ser mudada, mas o ministro Alexandre de Moraes, contrariando os interesses de Bolsonaro, permitiu que o governo do estado de São Paulo deixasse de pagar 1,2 bilhões por mês, desde que esse recurso seja utilizado na crise do coronavírus. Isso é instituição funcionar. Isso é democracia total, na veia. Por que é uma democracia na veia? Porque por Bolsonaro isso não seria feito. Então isso vai contra a vontade de Bolsonaro. Contra. Agora, o Supremo Tribunal Federal decide que não se pode cortar o Bolsa Família do Nordeste. Vai contra o desejo do governo federal. Isso é instituição sólida. Isso não apareceu esse ano. Isso sempre esteve presente. E nunca deixou de estar presente, mesmo depois da eleição e posse de Bolsonaro. Preste atenção nisso. Você pense sozinho e não caia na armadilha daquilo que eu chamo modismos de mídia. Quando todo mundo passa a falar uma coisa, vai todo mundo falando. Sempre fique de olho nisso. Porque pode ter erro analítico ali, é um modismo. Agora eu já vi gente que dizia que as instituições estavam se decaindo, ruindo, ia acabar a democracia no Brasil, dizendo ela está de volta porque lutamos. Olha, isso daí é de um absurdo sem tamanho. Quer dizer, isso é resultado tudo do pensamento mágico. A pessoa começou a ver coisas que não existiam, né, um delírio, né, então o delírio de que as instituições estavam ruindo e que a democracia iria acabar. Aí entra um outro delírio, o delírio que eu lutei muito para que ela não acabasse. Como? Teve alguma manifestação de rua aí, em defesa da democracia, né? Então são 2 delírios seguidos. E aí no final, o terceiro delírio, as instituições renasceram. Como Fênix renasce das cinzas da noite para o dia. Não é assim. O Brasil é uma sociedade complexa. O Brasil é uma sociedade gigante, mais de 200 milhões de pessoas, interesses múltiplos, diferenciados, difíceis de serem conciliados fora do regime democrático. Os atores não querem o fim da democracia. O Brasil tem instituições, regras, tem adesão, até um certo ponto, mas tem adesão
da sociedade aos procedimentos, a busca da liberdade. Temos uma rede social pujante, incontrolável, de difícil controle. Temos organizações, uma sociedade com muita vitalidade, cheia de organizações, partidos políticos, um ou outro mais forte, grande, vivo, né? Então é uma sociedade que é democrática. Não somos Rússia, né? Eu estou respeitando, a Rússia é diferente, não é pior ou melhor. Né? A Rússia vem de uma tradição de 300 anos de dinastia Romanov, seguidos de 70 anos de ditadura comunista. 370 anos de ditadura. A Turquia nunca teve tradição democrática. As pessoas comparam o Brasil com a Turquia. Eu acho, chega a ser ofensivo. A Hungria diz lá, né, o diabo fala húngaro, né? A Hungria é um país do tamanho de Portugal, com características culturais absolutamente diferentes das nossas, é um país totalmente continental, não tem saída para o mar, tem 7 fronteiras. Imagina o que é viver num país pequenininho, do tamanho de Portugal, com 7 fronteiras, falando línguas, tendo hábitos diferentes, sendo que você aprende na escola, que você vê, o húngaro aprende isso na escola, de uma tribo que migrou lá dos Montes Urais e foi parar ali naquela região da Europa e fala uma língua que é única, né? Ela só tem semelhança lá com o finlandês, porque um pedacinho da tribo saiu e foi para a Finlândia. Então, quando você vê as palavras ali da Europa continental, só a palavra húngara é diferente das demais línguas. Então é um país que tem uma identidade. Nós somos a mistura das 3 raças. Chegou o português, se misturou com os índios, depois vieram os negros. É inteiramente diferente. Aí as pessoas comparam a Hungria com o Brasil. Então tudo faz parte dessa mágica, desse delírio analítico. Não caia nessa. A nossa sociedade é grande, o país é extenso, somos uma federação, as unidades federativas, os estados, têm autonomia, estão exercendo a sua autonomia no episódio da crise do coronavírus, estão exercendo, inclusive, com muita competência e muita propriedade, e isso é uma das características do regime democrático. Câmara e Senado, olha, eu venho gravando vídeos desde o ano passado, eu aumentei, né, a produção de vídeos nesse meu canal do YouTube a partir de agosto do ano passado. E desde então, tem lá dessas datas, você vai procurar. Eu venho batendo na tecla. Não há ameaça à democracia no Brasil. Ah tá, o Bolsonaro quer fechar. Tudo bem, mas isso não ameaça, porque ela é sólida. Ele pode querer o que ele quiser, ele pode querer ir para a Lua amanhã, ele não vai conseguir. Ele pode querer se tornar o homem mais rico do mundo em um ano, ele não vai conseguir. Ele pode querer fechar o regime no Brasil, não vai conseguir, por causa da força de nossas instituições. Preste atenção nisso, confronte as análises mágicas com as análises que têm os pés no chão realmente, que traz evidências empíricas e não apenas as falas de um presidente maluco. Compare as análises e veja o que vem acontecendo no país. No final do ano, em dezembro, por ali, ou até antes, eu não me lembro, eu publiquei um eu publiquei um vídeo que fala das derrotas de Bolsonaro nas medidas provisórias do ano passado. Foi o presidente mais derrotado desde Fernando Henrique Cardoso. Ora, se o país estivesse correndo risco democrático, isto teria ocorrido no decorrer do ano de 2019, foi todo ano, porque esse é o balanço no final do ano das medidas provisórias. Ele foi sendo derrotado o ano inteiro. Então as instituições estão lá. Acredite no seu país. Acredite em você. Não se deixe envolver pelo complexo de vira-latas. O complexo de vira-latas diz o quê? Que a democracia nos Estados Unidos é sólida, a democracia na Alemanha é sólida, na Itália é sólida. No Brasil, não. Qualquer maluquinho que seja eleito, como é o caso de Bolsonaro, malucão, vai lá e vai conseguir derrubar a democracia. Não. Ele pode ser, sim, retirado do poder por conta justamente da força da nossa sociedade e de nossas instituições. Então, evite o pensamento mágico quando você for lidar com a política. Procure você, com a sua autonomia de pensamento, com a sua autonomia intelectual, com a sua independência mental, procure você mesmo
ver as evidências empíricas e concluir acerca de fatos relacionados à política. É esse o recado. É um recado, não é um recado otimista, é um recado realista.